para o alto e avante, pois Superman chegou aos cinemas novamente, Leandro Conceição. É isso aí, meu cara Deco Souza, e mantendo uma tradição, porque este canal é um canal de tradição, vamos indicar quadrinhos para ler antes de assistir o Azulão. É isso aí, Leandro Conceição, que é uma maçaroca de quadrinhos aqui vinda diretamente de Krypton. Mas para acompanhar as aventuras daquele que é o maior herói de todos os tempos, roda a vinheta. Muito bem, Leandro Conceição. Nós sabemos que nesse filme do Superman, do James Gunn, o Superman está atuando assim de forma pública há cerca de 3 anos. São 3 anos de atividade que o herói está tentando se estabelecer. Se a gente for recorrer aos quadrinhos, pode ser não, na verdade. Quando eu li isso aqui, cara, que tem publicação, inclusive, que é Os Grandes Heróis de Novos 52, Superman e os Homens de Aço, que inclusive tem um vídeo aqui no canal contando essa resenha e tudo mais, a gente vê que o Superman aqui também tem, olha só, 3 anos de atuação perante aos olhos do povo. E aqui você vai ver um Superman, uma versão do Superman, vamos dizer assim, que se permite errar. E é sim um Homem de Aço, mas um Homem de Aço que comete erros, que aprende com seus erros e que desperta ainda a desconfiança das pessoas mais crédulas. Bem parecido com o que a gente já viu por aí desse filme novo do James Gunn. Esse Superman, acima de tudo, mais do que Superman, mais do que Clark Kent, apresenta pra gente um Lex Luthor que realmente tu vê o ódio dele pela figura do Homem de Aço. Ele sente a superioridade alienígena e tudo mais e não aceita isso, porque na cabeça dele, ele como um ser humano, deveria ser o maior de todos, a maior esperança da humanidade, e não o visitante de outro planeta. E é por isso que a indicação, abrindo aqui a indicação de hoje, a gente mostra para vocês Superman e os Homens de Aço aqui dos 952. Uma pedida boa que muito tem a ver com o que vai ser visto no cinema. E falando de origem, meus amigos, não podemos deixar de mostrar aqui para vocês, eu acho que já tem até um vídeo sobre isso aqui, né, Deco Souza? Mas é a origem do Azulão pelo nosso queridíssimo Mark Waid. É isso aí, é sensacional. A gente vai ter os primeiros anos do Clark, a gente vai ter aqui a elaboração do seu uniforme, a gente vai ter os primeiros confrontos deles com Lex Luthor, aquela visão do Clark tentando fazer o heroísmo global. O Clark vai para a África, a gente tem também a dinâmica do Luthor desde a adolescência, a relação que ele tinha com o Clark, a frustração que ele tem com os Smallville, que nessa HQ vai ser um motivador para muitas e muitas traquinagens que o menino Lex vai fazer, e também quando se tornar adulto vai se tornar aquele cientista megalomaníaco a ponto de decifrar alguns códigos de Krypton. É um sci-fi sensacional isso aqui, galera, recomendadíssimo para quem vai ver esse novo Superman. Superman, Legado das Estrelas, é essa aí. Na edição aqui do Egon Moss, em 2 partes, eu acho que é a mais recente que tem desse aqui. E assim, a vantagem de ser um fã do Superman no geral é que ele é um dos heróis que mais tem origens diferentes nos quadrinhos. Sem dúvida. Todos são muito bons, né? Olha, a gente mostrou aqui uma já do Grant Morrison, essa aí do Mark Waid. Tem a clássica delas, que é o Homem de Aço, de John Byrne, né? Que durante um outro tempo foi a definitiva do herói, depois da crise e tudo mais. E falando em origens também, a gente vai trazer aqui para vocês mais uma muito boa, que é uma mais moderna, assim, mais contemporânea e consagrada. Consagradíssima, feita pelo Geoff Johns e Gary Frank, que para muitas pessoas é a dupla Ultimate do Superman. Origem Secreta é uma pegada meio parecida com o que o Leandro traz aqui, né, da questão do Lex ser amigo do Clark desde a infância, do Clark chegando em Metrópole, descobrindo a cidade. A única diferença é que isso aqui é mais pautado no Superman clássico. Aqui é uma pegada mais de ação e tudo, né, o Legado das Estrelas. Não quer dizer que a Origem Secreta seja o Superman da Era de Ouro. Não, mas é uma pegada baseada no Superman da Era de Prata e tudo mais. Tanto que o rosto que o Gary Frank faz aqui é o Christopher Reeve, cara. Não é nem baseado, é o Christopher Reeve. Então você vai ver aqui dividido em 4 capítulos a desenvolvimento do Clark, do jovem Clark Kent em Smallville, como ele conhece o Lex, a chegada dele posterior em Metrópolis. E aqui, cara, uma coisa muito interessante é que todos os quadrinhos mostram Metrópolis como uma Nova York. A Nova York, diferente da Marvel, que Nova York é Nova York, pronto, final, na DC as cidades têm os codinomes, né? Tem umas representações, vamos dizer assim. E toda vez Metrópolis, até pelo nome, a cidade do amanhã, a cidade do futuro, mostra ela como aquela cidade dourada, uma cidade limpa, onde as pessoas são humanas. Aqui não.
Aqui Metrópolis é uma cidade decadente, lembra assim Nova York, mas na época da Grande Depressão Americana, e o contraste é que a chegada do Superman faz Metrópolis ser a cidade que todos amamos e conhecemos. Dificilmente o filme vai seguir esse viés. Eu acho que no filme Metrópolis vai ser aquela coisa mais clássica que a gente já conhece, mas por que a gente está indicando isso aqui? Aqui tem um desenvolvimento da relação do Clark Kent com o pessoal do Planeta Diário que eu acho que em outras revistas que tinha mostrado aqui para vocês também vai ter essa dinâmica. Mas isso vai ser um ponto forte do filme do James Gunn. E também a questão do ódio. Olha só na capinha você vê aqui a cara do Lex Luthor, do ódio extremo que o Lex Luthor desenvolve pelo Superman, as frustrações que o Superman traz pro Lex Luthor. A gente vê aí pelos trailers, pelo que foi liberado até agora na mídia, que o Nicholas Hoult vai ter uma atuação um pouco visceral do Lex Luthor, diferente dos outros Luthors que a gente já viu. O James Gunn deve estar bebendo assim dessas fontes, ainda está trazendo aqui para vocês hoje. Superman Origem Secreta também é uma excelente pedida e está disponível em vários formatos aqui da Eagle Moss. Você vai achar o seu favorito e vai comprar com a dinheiro. E como a gente já falou aqui de 3 HQs praticamente de origem do Superman, eu vou trazer uma menção aqui a uma HQ que é o fim do Superman. Sim, meus amigos, escrito por ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido Alan Moore. Beijo, Alan Moore, que saudade de você, meu amigo. Olha só, o que aconteceu com o Homem de Aço. Galera, essa daqui é a despedida do Superman da Era de Prata. E ele disse, poxa, mas qual é, Leandro? Tu tá trazendo aqui uma HQ de despedida do Superman, de final de história do Superman. Poxa, a gente vai ter o filme aí de origem entre aspas, né? O começo de uma nova labuta do Superman no cinema e tu vem aqui com um HQ de encerramento de história. Sim, meus amigos, mas por quê? Aqui a gente vai ter uma visão, uma das últimas visões de como era o Superman na Era de Prata e com um olhar único que foi do Alan Moore. O Alan Moore pega justamente todos aqueles tropos da Era de Prata, aquela questão cientificista, o cientista maluco que era o Lex, aquelas coisas mirabolantes do Superman, todas aquelas coisas que por muitos anos foi a marca registrada do Superman, mas que precisava ser modernizada, que precisava justamente com o final da Era de Prata ser mudado, e foi que justamente muita coisa mudou. E vale ressaltar que o James Gunn já falou que nesse universo, nesse novo universo DC, ele se inspira muito nos heróis da DC da Era de Prata, meus amigos. E aqui a gente, sem dúvida, tem um vislumbre único disso. Mesmo que James Gunn não vá beber aqui, mas a gente tem um passant do que mais ou menos ele se inspirou para criar esse novo universo. Galera, fica a dica. E falando do fim do Superman, a gente traz aqui para vocês também a morte do Superman. Como assim? O Leandro falou agora há pouco, estou trazendo material que não tem nada a ver com o filme. Assim, aqui a gente está tentando mostrar para vocês leituras que vão ajudar vocês a compreender o filme melhor. Se você pegar a morte do Superman, que não é só um clássico do Azulão, mas também é um grande clássico dos quadrinhos, você vai compreender a importância que o herói tem para a sociedade ao seu redor. Não que ele vai morrer no filme, tá? Mas aqui você vê como ele ocupa um papel essencial para o desenvolvimento de Metrópolis ou do mundo como um todo. Além de tudo, a gente já viu no filme o Superman trocando porrada com a figura encapuzada, que é o Ultraman. A gente não está falando que o Ultraman representa o Apocalipse, mas no comecinho da história, o visual do Apocalipse lembra muito aquilo que a gente vê do Ultraman, a gente está mostrando no vídeo para vocês. Não há dúvidas, né? Que é uma referência, nada. Com certeza. E vale a pena ver esse grande clássico dos quadrinhos que foi um dos primeiros a furar a bolha e virar notícia aí nos jornais, manchetes e tudo mais. A Morte do Superman é um quadrinho que você deve ler para assistir o novo filme do Superman. E não poderia faltar no nosso vídeo de indicação a Grande Desastre do Superman, que é a base de onde o próprio James Gunn já falou e alardeou que é daqui que ele está tirando várias ideias, é aqui que ele falou que quem quiser entender bacana esse filme precisa ler. E claro que a gente vai trazer aqui para vocês para indicar por quê. Esse Superman é bem parecido justamente com o que aconteceu com o Superman. É uma história de fim de carreira do Superman. Nosso querido Lex Luthor, nas suas maquinações, faz o Superman ficar com suas células sobrecarregadas de energia solar, meu amigo. E as células do Superman não conseguem se regenerar e ele tem uma espécie de doença terminal. Tendo em vista tudo isso, o Superman resolve
literalmente acabar com todas as mazelas do mundo antes que ele parta dessa para melhor, meus amigos. É a premissa desses quadrinhos. Agora vocês imaginem o Superman, o cara que é justamente o que pode tudo, Superman no seu auge, no auge do seu poder, fazendo façanhas, coisas incríveis, meus amigos. Só uma aqui para deixar, sem dar muitos spoilers, para deixar assim com você com gostinho, né, de ler isso aqui. O nosso universo, o mundo real ao qual nós estamos aqui fazendo vídeos de você, para vocês, falando para vocês, nessa HQ aqui, é uma criação do Superman. É um universo que ele cria, né? Ele cria um universo e coloca lá uma experiência de como seria um universo sem super-heróis. Seria o nosso universo, onde o Superman é uma história em quadrinhos. Isso é só uma das coisas feitas aqui nessa HQ que vale muito a pena ser lida e não à toa James Gunn se inspirando para criar o seu Super. Essa revista aí, essa quadrinha, essa edição Grandes Astros, ela vai influenciar tanto James Gunn que quando a gente viu os primeiros trailers e teasers, a gente falou, pô, aí, daí que a gente tirou. Uma série de coisas que a gente vê no filme, a Fortaleza da Solidão, já existiam outras edições, aplicações, mas aqui é igualzinho. Até a porta com o S do Super, o S do Call, os robôs, né, cara, os seguranças, saiu daí, cara. Tudo saiu daí. A importância que o James Gunn deu na escalação dos atores do Planeta Diário, volto a dizer, também veio daqui. Nessa edição, o Planeta Diário também é um elenco muito importante para a gente ver como... Não são só coadjuvantes, né? Eles interagem, fazem parte mesmo da narrativa. Então essa aqui de todas, todas são ótimas, todas são excelentes. Mas se você tiver que ler uma, dê prioridade para Grandes Astros Superman. Falando das coisas que inspiraram diretamente James Gunn para fazer esse filme, a gente já viu aqui que o símbolo a casa de El, o S do peito do Superman, não é esse aqui o tradicional, né? Mas de onde veio? A gente sabe já, foi a primeira foto, o primeiro vislumbre de Superman, de novo Superman, veio daqui, ó, que o James Gunn postou, o Superman do Reino do Amanhã. Eu não sei ao certo até que ponto essa HQ vai influenciar o novo Superman nas telas, mas o símbolo principal do Superman, lembrando que por causa de se sentir reconhecido, assim, a marca é o que leva a pessoa a reconhecer fácil. Aquele teaser, aquela parte do filme que o menino tá hasteando a bandeira com S e tudo mais, aquilo ali é um sinal de esperança. E esse sinal, o Superman, o Clark Kent, a todo momento tenta deixar ele em evidência para mostrar que há ainda fé e esperança na humanidade. Ainda que essa humanidade venha de Krypton. Então, Reino da Manhã, além de ser essa esperança visual desse novo filme, também é um baita quadrinho da DC Comics. Olha só, Alex Ross, Mark Waid tá mamando aqui no vídeo hoje, super classe. É uma inspiração, é um gibi e tanto que você deve ter na sua coleção quadrinheiro. Então, dando concessão, acho que é isso, Danos. São as nossas considerações, meus amigos, é o que a gente indica para vocês. É claro que tem muito mais material do Superman aí, e é o que a gente modestamente achou relevante trazer aqui para vocês, que a gente achou verdadeiramente essencial entrar nesse clima aí para ir comprar sua pipoca e assistir ao novo filme do Superman. Então, amigão, olha para cima, se inscreve, deixe seu comentário, qual HQ você gostou de ler, qual que falta, e se você quiser fazer o inverso, indicar um HQ pra gente ver o Superman, deixa aí no comentário, se inscreva, compartilhe, deixa um joinha e até a próxima, quadrinheiro. Valeu!